Alex, mais uma vez falando, aqui é o Alex, porque sempre está cortando o início da gravação. E é mais um daqueles dias nesse país, né, abençoado, para não dizer o contrário, aqui no Rio de Janeiro, vivendo esse dia a dia ao qual eu sou tratado como bandido, enquanto o bandido é tratado como herói, né? Provavelmente é por causa da mentira da armação criada pelo tráfico ao qual esses vizinhos fazem parte, né? E aí eles têm superpoderes ou super contatos, né? Então, vamos lá à situação, que é a seguinte: já comecei o dia vendo que eles tentaram cortar minha internet. Eu não sei se foi uma falha do malware que eles tentaram executar, que tem malware que você escolhe o dia, você programa, faz a programação lá, né? Para executar tal, a partir de tal horário, etc e tal. Então, o que aconteceu foi que simplesmente não estava se conectando e depois começou a funcionar normalmente, né? Não sei se isso também é alguma anomalia mediante a ele. Pode ser que eu estivesse primeiro fazendo contato com o servidor dos nazistas aqui, dos vizinhos, e aí sim ele permitiria ou não a conexão. Então fica aí para tomarem cuidado com relação a isso. E em seguida eu vou me conectar aqui no ChatGPT para mostrar um vídeo bem peculiar que é sobre aquela situaçãozinha. Se você viu lá nos Reels, os Shorts, né? Mostrando sobre os tipos de profissões, né? Na verdade, profissões não, né? As penas que nazistas e criminosos como os vizinhos que me perseguem, e que tem aquela que praticamente achei o cúmulo do ridículo, né? Se é que existe essa palavra, ou se é que dá pra juntar isso. Mas eu vou me conectar primeiro para a internet aqui, porque nem sei, né, se vai. Por aqui já estão até me chamando aqui fora de delator pela caixa de som aqui. Esses sons que eles emitem são das mesmas casas e famílias que eu já filmei aí e relatei. Então vamos ver se eu vou ter internet também, né? Porque eles sempre ficam cortando. Aí eu acabo quebrando a... Vai que eu quebro a cara, que nem quando eu usava o smartphone. E acabava acontecendo a seguinte situação, em que eu falava dos problemas que estavam acontecendo e o cara simplesmente desativava, porque ele de antemão já estava conectado desde o início com o nazista que estava fazendo isso. Que pode ser até uma criança adestrada por esses outros aí que são os pais e mães e outros bandidos que estão nessa mesma quadrilha. Isso daí tá numa proporção que, sei lá, cara, até é grotesco você ver que tem participação até de segurança, né, de shopping e de outros estabelecimentos aí, além da própria polícia, como eu disse. A não ser que eu realmente esteja tendo algum tipo de alucinação e também não tenha meu senso de percepção esteja totalmente quebrado, né, de eu não saber de onde está vindo o som. Eles usam caixas de som dos andares acima, nos andares mais altos do que eu estou passando, então é claro que o som vai me atingir de forma dispersa e eu não saberia exatamente de onde está indo, né? Mas tudo tem um limite, então se eu estou passando determinado local, é claro que mesmo se ele estiver vindo lá de cima, eu vou saber mais ou menos a direção, né? Então esses vagabundos aqui, eles têm várias caixas de som espalhadas em vários lugares, casas também que deixam um acesso remoto entre eles para se conectar e por aí vai. Era para acessar o ChatGPT e acaba abrindo no YouTube, né? Para você ver o quão desligado eu fiquei nesse momento. Só de falar dessas coisas aí é um pé no saco. Mas é importante porque isso daí também se liga à situação do ChatGPT, porque são crimes que você caracteriza como
crimes de nazismo, fascismo, talvez. E simplesmente, né, tá indo como tá, né? Aí é bizarro também, porque quando eu falo dessas coisas, do nada começa a aparecer várias reportagens, né, de que eles estão fazendo um combate contra o crime e tudo mais. E olha só, estou sem o chat GPT, vamos ver aqui o que está acontecendo. Os cookies estão liberados, o chat GPT está tudo certinho aqui. E eu não tenho acesso ao chat GPT, vamos ver aqui se é... Então está fora do ar, para mim, né? Mais uma vez vendo aqui, hoje é dia 24/3. Deixa eu ver se seria por isso, porque se for por causa disso aqui, foi a única coisa de diferente que eu fiz. Mas ele estava funcionando perfeitamente. Ou seja, não é isso. E é interessante até, já que eu já estou vendo que não vai ter acesso ao chat GPT, então vou aproveitar esse vídeo e falar que essas coisas, para você tomar cuidado, tipo, quando um crack invade o seu dispositivo, ele vai sempre fazer todo tipo de coisa possível para te induzir ao erro. Então vai que você fez uma configuração diferente, aí do nada ele corta a sua conexão, entendeu? E você parece que virou bichinho de laboratório de um vagabundo que está vivendo uma vida de merda, né? Mas que só sobre você ele é superior ou um deus, ou seu conglomerado de nazistas aí, ou é por aqui. Então, e aqui o negócio, né? Que os vizinhos acham que são deuses, né? Sobre mim. Eu queria perguntar se eles sangram, né? Então, tem essa situação aqui. Perguntar não, né? Eu queria ver se eles sangram, né? Já que eles se consideram deus. Mas então, seguindo aqui a situação, e as perguntas que eu coloquei no chat GPT eram mais em relação à execução, né? Ou seja, pena de morte em países de primeiro mundo, e as perguntas foram seguindo até a parte em que tem outras soluções para evitar, né? Que seriam no caso, as penas, né? Que são detenção, reclusão, né? E é claro, fazer serviço comunitário, etc. Que pra mim isso daí não corrige ninguém. Por aqui, vagabundo continua sendo vagabundo, desgraçado, assassino e ladrão. E eles colocou a coisa que simplesmente não estava na minha cabeça, e depois eu parei assim, não é que isso tem a ver, tem tudo a ver mesmo. Pelo menos aqui se você olhar dentro do espectro aqui brasileiro, você vê que tem muito bandido no meio da polícia, né? Ou muito policial que depois virou bandido, como diz a imprensa e os outros, né? Esse sistema bizarro aí que a gente vive. Bem, é aquilo, né? Se você for procurar as informações que eu falei, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu escutei, né? E eu não estava usando fone de ouvido ou celular para ficar julgando que isso daí estava vindo deles, né? Quer dizer, estava vindo do dispositivo e eu fui enganado porque eu estava com o fone de ouvido, né? Tudo estava acontecendo no local onde que eu estava passando, nos lugares, né? Que eu estava passando, eu estava me localizado. Então, é uma coisa grande, não é uma coisa que tem criança fazendo, isso não é uma piadinha, entendeu? Isso daí é um ato que eles estão fazendo para exibir poder para alguém, ou entre eles mesmos, entendeu? Entre os membros aí dos nazistas deles. E é claro que eles vão sempre colocar essa banalização, entendeu? Houve gente que já deu tiro na cabeça de outros aí que estavam perseguindo eles, já deram facada na barriga aí, entendeu? E foram presos ou executados dentro desses esquemas esquisitos aí, entendeu? Todo um teatro nazista acontecendo aí. Então tome cuidado, se você ver que essas coisas que estão acontecendo comigo estão acontecendo com você,
você tem que começar a medir seus passos e tomar cuidado com eles. Principalmente quanto eles mais insistirem em se auto-infantilizar e usar menor de idade, adolescente e criança, mas você tem que tomar cuidado com isso, porque eles estão realmente tentando colocar como se isso daí fosse coisa de retardadozinho que tem pai e mãe ausente. Então, quanto à parte do chat GPT aqui que eu estava também dizendo sobre esse negócio de você tomar cuidado, da indução do erro, mais uma vez, né, dizendo, se você fez uma coisa aqui diferente e do nada sua conexão foi cortada, tome cuidado, entendeu? Principalmente se você está usando sua internet aberta aí via Wi-Fi e dados móveis. Não pense que só porque estamos na era do 5G a coisa ficou melhor, entendeu? Nada vai melhorar assim do nada não. Na verdade eu acho que nunca vai melhorar, entendeu? Enquanto esse tipo de coisa não for tratada devidamente. E pelo que eu percebi, pelo menos aqui no Brasil, esse tipo de coisa simplesmente não tem solução. Realmente não tem mesmo não. Então, tome cuidado. Tome muito cuidado com esses nazistas se eles começarem a cismar com vocês ou seus filhos. E filhas, né? Então, tem essa situação aí. Peço que você veja os vídeos, acesse no Facebook, acesse os outros sites, os links também para você ter conhecimento sobre as tecnologias que eles usam. Tudo que sai de bom para beneficiar o homem eles podem usar para poder induzir alguém a pular de um prédio, por exemplo, né? Então, tome cuidado com relação a isso. E é aquilo, né? Eu tô usando o chat GPT mais para colocar coisas que alguém diria que está mentindo ou está falando abobrinha. Também, como eu sempre eu quero reforçar e muitas vezes eu falei, o chat GPT não é dono da verdade, mas indiquei, procure no Wikipedia, acesse sites relacionados ao tema que eu estou falando. O Stack Overflow já está aqui, né? Bem na cara. E é aquilo. Se forem crimes cibernéticos. E é aquela questão também sobre advogado, que nem por aqui no início ficaram até debochando com a minha cara, falando para eu chamar um advogado. Considerando o sistema nazista que existe aqui no Brasil, esse tipo de coisa não seria resolvido, né? Além disso, não faz sentido você pagar um advogado para fazer uma coisa que você mesmo pode fazer, que é abrir uma ocorrência policial, e se ela for aceita, digamos que ela seja aceita, né? É aquilo, para mim é só numeração para poder ficar numerando, mas tem que fazer essa parte. E hoje também mais é todo dia que está acontecendo isso, ininterruptamente. Então então considere que eu poderia abrir ocorrência todo dia que isso está acontecendo. Porque todo dia, sem parar, de manhã, até quando eu estou dormindo, né, para ser mais exato, eles estão fazendo isso. E aqui, assim, desde que eu estou dormindo até acordar, então, né, continuamente como se fosse uma macro, tendo seus nazistas que agem como zumbis aqui, bots zumbis e por aí vai indo. E aquela questão de não adianta também ter um advogado, porque é aquilo. Além de ser uma coisa que você mesmo pode fazer, que é abrir ocorrência, se você for tentar dizer, eu vou processar, você vai processar um traficante de drogas, você vai processar um assassino ou uma assassina, eu acho que não faz sentido, né? Você sabe como esse tipo de coisa se resolve, né? Mas o problema é eu e você que somos pessoas que não querem se tornar a escolha lixo igual a eles, né? Entendeu? E ainda com desvantagens, porque tá praticamente o grau que eles podem colocar você, se colocar como me colocaram, vai tudo estar contra você. Então, a justiça aqui, eu estou sendo tratado como se eu fosse o bandido, o terrorista, o cara que saiu comendo cu de criança por aí, né? E eles têm usado uns moleques aí, pelo menos eu escuto frequentemente eles usando caixa de som, que por sinal tá saindo uma voz muito natural, né? E de umas outras prostitutas que eles usam aí, ou vadios dentre eles. E são sempre os mesmos durante essas décadas. Não sei se
selecionam, né? Mas é uma coisa que é bom você tomar cuidado quanto a isso. Enfim, eles estão aqui me espionando, eles estão usando equipamentos de visualização por trás das paredes, ou alguém colocou uma câmera escondida, não autorizei isso, para ficar sendo filmado. Espero que quem esteja fazendo isso se morra, né? Porque é a coisa mais covarde que um ser humano pode fazer com alguém, uma das mais covardes, e todos que estão participando disso. E aquilo, se for os equipamentos que eu realmente disse, quer dizer, se forem realmente os equipamentos que eu disse, provavelmente eles estão me matando tentando me matar por câncer aos poucos, né? Ou algum sintoma que surge de acordo com as emissões diretas em locais específicos. Então quem sabe um dia eu durmo e não acorde mais. Ou vão criar um esquema que vão tentar me induzir a atacar alguém. Nunca se sabe, né? Todo dia eles inventam alguma coisa nova. E em vários lugares onde eu tô, que claramente são núcleos onde esses nazistas se ficam. Ou colocaram pontos de vigilância e por aí vai. É o mais óbvio, né? Incluindo esses veículos aí, como os ônibus, que praticamente, até onde eu vi, eles têm controle absoluto em todas as que eu estive, né? Emitindo aqueles áudios deles falando merda enquanto saía das caixas de som do ônibus. Pelo menos de forma ao fundo, o que é bastante peculiar, né? Como se desse para selecionar exatamente aonde o som fosse ser emitido. E tem também os bandidos que eles botam para poder entrar no ônibus atrás de mim. Não somente entrar, mas tem também aqueles que vão de carro e moto. Então é aquela situação muito feia, né? Que eles mesmos estão tentando me envolver a todo custo nesse mundo do tráfico de drogas, do assassinato, do nazismo aí. Eu simplesmente só resolvi falar. E é por isso que eles ficam me chamando de delator, né? Eu não, na verdade, eu não deveria nem se chamar de delator, porque isso daí é um abuso, é uma covardia, e eles deveriam tomar bem no meio da cara e da boca por serem abusados, me chamar de delator e agir como se eu tivesse que ficar calado e aceitar covardia contra mim, né? Principalmente eles usando pirralhos e prostitutas aí menores de idade para falar como se isso fosse, né? Fosse uma forma de, como é que se diz mesmo? Uma forma de superioridade, né? Assim, na minha opinião, mais sincera, eles estão no meio a meio sobre a diversão e o lucro, né? Porque, e também tem a questão de eles ficarem mostrando para os outros, entre eles que façam do crime organizado, que eles têm poder para fazer o que bem entendem com as pessoas, contanto que né, eles têm uma desculpa esfarrapada, né? Que pode ser até mais séria do que você imagina, como é o meu caso aqui, que usava a pedofilia. Só que alguém que fica vendo alguém ficar toda hora falando pedola, né, como eles gostam de falar, que agora, como eu disse no outro vídeo, eles ficaram insistentemente, depois quebraram letras ou pronomes ou, né, nas palavras para poder ficar indecifrável e estranho, como se alguém tivesse tomado um murro no meio da boca, né, ou na garganta, e estivesse tentando falar, parece um cachaceiro falando, né? Então você não entende porcaria nenhuma, mas a pessoa que é constantemente bombardeada por isso, o cérebro já monta as palavras de uma forma que é, né, literalmente roda liso, né? As informações, enquanto o cara vai jogando aquele som lá que bota baixo, de forma que faça eco e que se misture com o ambiente. E é aquela questão, não é somente ter ouvidos treinados, tem muitas vezes que é um som tão alto que todo mundo lá na rua está ouvindo, em todos os lugares, mas a pessoa não faz a menor ideia do que é aquilo. Ou há situações que muitas que estão ali ao seu redor, como foi comigo, são nazistas do tráfico de drogas aí. Entendeu? Esses nazistas do tráfico de drogas estão me perseguindo. Então, é uma questão que você tem que tomar cuidado também. Eu receitei no vídeo que eles, quando invadiram meu smartphone e apagaram, e filmei a cara de algum dos traficantes que eles ficaram botando pra andar atrás de mim por aí,
Eu estava falando no vídeo que é até bom você andar com uma arma de autodefesa. É claro que numa situação extrema é sempre bom você não reagir, mas se você sabe que vai ser assassinado, é melhor ir com tudo. E também é que nem quando eu falo, quando um vagabundo abusado chega pra você, te ameaçando e falando besteira, você não tem que se encolher, você tem. É uma razão lista para você partir para cima. Mas tenha em mente que quando são essas famílias aí fazendo isso, você tem que tomar muito cuidado, porque eles vão armar com você, igual aqueles vídeos que eu coloquei ali. Todos eles eram armação. Então fica esperto com relação a isso. Pode acontecer com você que é homem, você que é mulher, pode acontecer com uma criança, entendeu? E chegar e falar que seu filho bateu no ciclaninho. Aí no final o ciclaninho depois chama uma porrada de moleque lá pra espancar e mata ele dentro da escola, de espancamento que ele já via em reportagem. Ou o cara lá no trabalho lá é assassinado lá com um cara chega e dá um tiro enquanto tá saindo do trabalho de casa. Entendeu? Eles vão criar toda uma versão, mas eles mesmos iniciaram com isso. Eles mesmos sabiam que você iria reagir, não ia deixar barato, ou não ia aceitar a covardia, e eles fizeram aquilo e vão contar uma história que vai sempre colocar eles como aqueles que não tiveram escolha ou foram né, injustiçados. Esses nazistas sempre vão colocar dessa forma. Então, tome cuidado com relação a isso. Denuncie todos eles, se você sabe também quem é que está me perseguindo, denuncie todas essas famílias aí e preferencialmente expõe seus rostos, porque é a melhor forma de poder lidar com isso. Aqui, como eu falo, não são acontecimentos que rolam no Complexo do Alemão, mas mais precisamente numa residência que eu sou aqui no Beco, perto do teleférico do Itararé. Né? Mas isso acontece em vários lugares, se você for ver. Então eu peço que você compartilhe. E mais uma vez, não é criança, não é adolescente, é coisa de adulto. Embora eles estejam presentes nessas ações, quem coordena é uma organização criminosa totalmente nazista, entendeu? Com vários núcleos e vários bandidos envolvidos, e todos adultos, tentando aqui dentro da favela, até mesmo em lugares como OVM, Hebron, como já estive, Copacabana lá. Tem até um trecho lá de uma área que eu passei que estava na época com um smartphone, com celular, aí eles ficam, além desse pedola que eles usam, eles falavam pedo, né? E eles falavam no lado onde tinha algum cúmplice deles que ficava segurando alguma arma para poder me ameaçar, né, de forma indireta. Que nem uma vez que eu estava lá em Copacabana, eu fui numa loja lá e eu passei no lado de um prédio, e antes de passar nesse prédio mandaram aqui São Pedro, e quando eu vou olhar tinha um segurança que estava fingindo conversar com um cara que estava num prédio ao lado, mas é dividido por uma grade, né? E ele estava segurando um facão e olhou para mim de rabo de olho sorrindo, entendeu? Então muito cuidado com relação a isso. Fora os sons que foram emitidos contra mim de lazy speaker lá, tanto lá no Copacabana e Leblon, quando eu ia lá numa loja que tinha. Então muito cuidado com relação a isso. E todos são adultos que estavam ali, então tome consciência disso. Isso é perseguição, isso é nazismo, isso é racismo. Muitos também que fazem parte disso, embora sejam negros, né? Então é um negócio que eles estão lucrando com isso. Podem estar lucrando somente por fazer isso comigo, ou podem estar lucrando com minha posterior fatalidade. Não sei como vai ser. E se isso acontecer com você, eu espero que você tenha ouvido todos os vídeos que eu fiz para você se brindar contra isso, entendeu? Quanto mais pessoas você tiver do seu lado, melhor vai ser para você. E eu espero que esse negócio alcance mais pessoas, né? Porque eu gostaria de estar vivo para poder ver cada um desses nazistas que estão me perseguindo sendo destruídos.